Olá, minha gente. Uma ótima tarde para todos. Uma ótima tarde, um bom dia, uma boa noite. Eu não sei que hora vocês vão ver esse pequeno vídeo, né? Então quero desejar a todos vocês uma tarde abençoada por Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e que derrame o seu Espírito sobre todos nós. Que o Espírito Santo de Deus possa estar com todos nós, nos orientando, nos dando sabedoria e entendimento, nos dando a visão espiritual, para que a gente possamos entender cada vez mais a palavra do Senhor. Então a palavra de Deus de hoje, o recadinho de Deus de hoje, está aqui. Vamos relembrar, a escola sabatina. Vamos lá, vamos relembrar, que diz assim, veja só, onde dormem os mortos? Uma boa pergunta, né? Uma ótima pergunta. Vamos saber a resposta qual é? A pergunta é essa. Onde dormem os mortos? Vamos lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Então diz assim, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Tá vendo? Que dormem no pó da terra. Onde dormem os mortos? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está vendo aí? Onde dormem os mortos? No pó da terra, mas ressuscitarão, né? Então veja só, a segunda pergunta é: os mortos sabem de alguma coisa? Vocês que acham? Os mortos sabem de alguma coisa? Vamos ver o que diz Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Eclesiastes, capítulo 9. Vamos ver. Capítulo 9, Eclesiastes 9, capítulo 5 e 6. Diz assim, veja só, o 5 diz assim. A pergunta foi essa: os mortos sabem de alguma coisa? Então a resposta está aqui, né? Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensas, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O sexto: até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século e em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tá vendo? Boas perguntas, né? A última diz assim: a morte é o fim? A morte é o fim, será? Vamos ver o que diz aqui em Isaías capítulo 26, 19. Isaías capítulo 26, 19. Isaías, capítulo 26, 19. Pronto, o versículo 19 diz assim, veja só. A pergunta foi essa: a morte é o fim? Então tá aqui, o versículo 19 diz: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exaltai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Está vendo? O que a palavra diz? A pergunta foi essa: a morte é o fim? Será que é? Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Tá vendo? Medite nessa palavra. Eu digo sempre que a Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo a Bíblia tem a resposta. Como devemos agir, falar, pensar, se vestir. Enfim, a Bíblia tem a resposta para tudo. Agora você não vai abrir a Bíblia e encontrar a resposta que você precisa. Mas se você ler ela todos os dias, é a boca de Deus falando conosco. Ela está aqui para nos orientar.
nos fortalecer espiritualmente, nos acordar. Ela está aqui para acordar a todos nós, porque a palavra diz, quando a gente nasce, já nasce espiritualmente morto, mas quando a gente procura se aprofundar, conhecer a palavra de Deus, né, a gente se acorda e procura aprender, né, todo o ensinamento do Senhor, porque esse ensinamento, o evangelho eterno, sem tirar e sem colocar, porque é de Gênesis a Apocalipse, o evangelho eterno, de Gênesis a Apocalipse, mas tem muitos que diz que o Velho Testamento Jesus aboliu, né? Então cada um com sua crença, cada um com suas doutrinas, né? Que cada igreja tem suas doutrinas, né? Porque o evangelho eterno é de Gênesis a Apocalipse. Jesus não tirou nada. Ainda diz, ai daquele que tirar uma vírgula ou um tio da palavra do Senhor. Ai daquele. Então ele está afirmando que ele não tirou nada. A Bíblia é a mesma, de Gênesis a Apocalipse. Temos que aceitar todas as escrituras. Tudo que está escrito, toda a escritura, tudo que está escrito aqui na palavra do Senhor, nós temos que aceitar e colocar em prática. Mas nós, como somos pecadores, né? Nós temos a natureza pecaminosa, pecamos a todo momento, mas a gente, mesmo assim, a gente procura colocar algumas coisas em prática. Porque se a gente não colocar, a gente não está servindo a Deus, não está agradando a Deus, fazendo a vontade do Senhor. Porque desde quando eu abro a boca e digo que eu aceitei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, então eu tenho que procurar agradar a Ele. Eu sei que eu erro, eu sei que eu peco, porque vamos sempre continuar pecando, porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, mas desde quando a Bíblia está aqui, a gente sempre se fortalecendo nela, a gente vai se libertando de muitos pecadinhos, porque são esses pecadinhos que vai levar muita gente para o inferno. Esses pecadinhos, né? Tem um pastor aí que sempre chama assim, são as raposinhas. Essas raposinhas, quando entra num vinhedo, né? E começa a comer aquela semente das uvas, né? Aí quando começa a brotar, as raposinhas vão lá comer. Então tá perdida aquela lavoura. Então são essas raposinhas que levam qualquer um para o inferno. Esses pecadinhos, essas mentirinhas, né? Essas trairagens, quer dizer, a pessoa trai aqui, trai ali, um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, mas está traindo, né? Está traindo, porque a traição não é só de corpo e alma, não. Não é isso? Espero que vocês entendam o que eu estou dizendo. A traição não é só de corpo e alma, não. Ah, mas eu não beijei, não abracei, não toquei. Não, mas já pecou, né? Enfim, eu espero que vocês entendam essa mensagem, procurem meditar e veja que a Bíblia tem resposta para tudo na nossa vida. No comer, o que podemos comer, o que não podemos comer, o que podemos vestir, o que não podemos vestir, o que podemos falar, o que não podemos falar. Enfim, a Bíblia tem resposta para tudo. Abrace essa causa, conheça a Bíblia, para você abrir a boca e dizer que eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Fazer honrar aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra. Deu a sua vida a matar o Jesus. Não, Jesus se entregou. Se ele não quisesse, ninguém tocava nele. Ele veio ao mundo com esse objetivo. Era plano do Pai, do Senhor Deus, enviar o teu filho ao mundo para morrer por mim e por você. Então ele se entregou naquela cruz. Tá bom? Meditem nessa palavra e fiquem todos com Deus. Um abraço.